Projeto de Lei número 2336 de 2023. Como nós estamos em votação nominal, vamos aproveitar para ganhar o tempo. Esse projeto dispõe sobre o exercício da atividade de condutor de ambulância da administração pública e da iniciativa privada e altera a Lei número 9.503 de 2020, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro. Autoria, Câmara dos Deputados, relatoria senadora professora Dorinha Seabra. Relatório favorável ao projeto nos termos de emenda substitutiva que apresenta. Observação 1. A matéria foi apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos com parecer favorável ao projeto. 2. Em 23 de novembro de 2025 foi apresentado o relatório reformulado pela senadora professora Dorinha Seabra. Concedo a palavra à nova senadora professora Dorinha Seabra para a leitura do seu relatório. Bom dia, senhor presidente, colegas senadoras, senadores. Eu não quis interromper para não atrasar o processo de discussão do projeto anterior, mas queria lembrar, e acho que todos que estão aqui sabem, principalmente o quanto afeta a vida escolar, né? E a vida, na verdade, nós temos muitos casos na educação que deixam de frequentar, muitos professores que são acometidos e, principalmente, ficam sem atendimento e sem assistência. Então, parabéns pelo cuidado e acredito que nós não vamos ter dificuldade em avançar com o projeto para que seja garantido como direito. Eu vou direto à análise, senhor presidente, foi informado que eu tenho que ler, porque foi pedido vistas, então houve um grupo de trabalho e o texto foi acordado, inclusive com o governo, em relação a esse tema da profissionalização. Então, eu vou direto à análise. Nos termos, compete, né, à comissão, então, toda a questão da juridicidade e adequação foi tratada no projeto. A constitucionalidade coloca que é competência da União tratar sobre direito do trabalho, nos termos do artigo 22, inciso 1º, e a proposição não está contida no rol de matérias de iniciativa privativa da Presidência da República. Quanto à juridicidade, está completamente atendido, de acordo com a Lei Complementar número 95. Quanto ao mérito, destaca-se que o reconhecimento do condutor de ambulância como integrante da área da saúde é socialmente relevante. Trata-se de um profissional cuja atuação é indissociável da lógica de funcionamento dos serviços de urgência e emergência médica. Em seu cotidiano, o condutor lida com situações extremas, que exigem não apenas a habilidade na condução do veículo, mas também a sensibilidade e preparo emocional, domínio de rotinas básicas de apoio à equipe de saúde, entre outras competências. Nesse sentido, enfatiza-se que o exercício dessa profissão, além da mencionada relevância social, tem alto potencial lesivo, uma vez que em situações de atendimento a ocorrências estão sujeitas a exceções em normas de trânsito, como ultrapassar limites de velocidade para garantir o atendimento rápido. Portanto, é importante um treinamento rigoroso para que o profissional esteja plenamente capacitado para enfrentar essas situações de forma adequada. Ademais, a partir do diálogo com o Poder Executivo, propomos um substitutivo ao texto que deve tornar a sua trajetória no Congresso mais segura e célere. No substitutivo, o artigo 1º passou a estabelecer que o condutor de ambulância é o profissional que atua na condução de veículos terrestres de transportes de pacientes, resgate, suporte básico ou avançado de vida, tipificados em ato do Poder Executivo, excluídas motocicletas e os profissionais registrados como socorristas e resgatistas. O artigo 2 detalha de forma minuciosa as atribuições do condutor, incluindo a condução compatível com o quadro clínico do paciente, a manutenção básica do veículo, o apoio aos procedimentos de suporte básico de vida, contato com a Central de Regulação Médica, cumprimento de protocolos do Ministério da Saúde, conhecimento da malha viária e a participação de capacitações periódicas. O artigo 3º define requisitos mínimos com idade superior a 21 anos, ensino médio completo, habilitação específica, comprovação de treinamento nos termos do Código
do Trânsito Brasileiro e outros requisitos que venham a ser estabelecidos por ato do Executivo. O artigo 4º reconhece os condutores de ambulância como profissionais da saúde exclusivamente para fins de acumulação nos cargos previstos no artigo 37, inciso 16º da Constituição Federal. O artigo 5º prevê o registro obrigatório desses trabalhadores nos sistemas oficiais sob código correspondente à profissão. O artigo 6º mantém o prazo de 60 meses a partir da entrada em vigor desta lei para adequação aos requisitos legais. Essas alterações sugeridas pelo Poder Executivo representam um importante aperfeiçoamento do projeto. O novo texto traz maior precisão normativa ao definir de forma clara quem pode ser considerado condutor de ambulância, ao excluir motocicletas, socorristas e resgatistas. Evita-se a sobreposição de categorias e assegura que a lei se concentre especificamente nos profissionais responsáveis pela condução de veículos destinados ao transporte de pacientes. Outro avanço relevante é a descrição minuciosa das atribuições do condutor. O rol de responsabilidades previstos na proposta do Executivo não apenas valoriza a profissão, como também garante padrões nacionais de conduta, reforçando a segurança do paciente, da equipe, do próprio profissional. Essa listagem contribui para dar visibilidade às múltiplas dimensões da atividade, que vai muito além da direção do veículo. As mudanças também aprimoram os requisitos de ingresso e permanência na carreira, equilibrando exigências de escolaridade, idade e capacitação técnica, com a possibilidade de atualização periódica por meio da regulamentação do Executivo. Por fim, destaca-se a previsão de reconhecimento dos condutores como profissionais da saúde, apenas para fins de acumulação de cargo, o que evita interpretações equivocadas e preserva a coerência com a Constituição Federal. Consideramos que as mudanças que propomos vão ao encontro ao projeto original, com parecer já aprovado na CAI. Pelo exposto, senhor presidente, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.336 de 2023, com a emenda número 1 da CAI, na forma do substitutivo apresentado. Eu creio que não é necessário ler o substitutivo, porque eu já apresentei todo o resumo dos diferentes artigos, ele é de conhecimento de todos, uma vez que está disponível para leitura, e eu já apresentei todo o resumo no próprio texto. Esse é o voto, senhor presidente. Em discussão a matéria. Presidente, por favor. Quero cumprimentar mais uma vez a professora Dorinha pelo brilhante relatório. Os condutores de ambulância, senadora Dorinha, é uma categoria que vem há anos insistindo pela aprovação desse projeto. Eles cumprem um papel fundamental. O pessoal se sente mal, seja em casa, seja na colônia, seja dentro de uma fábrica. Quem é que você quer chamar? Quem é que você quer que vá à sua casa? A ambulância. E eles estão sempre de plantão, claro, no rodízio adequado. E esse projeto é um sonho da categoria. Por isso eu não poderia deixar, nesse momento, professora Dorinha, de elogiar o projeto, elogiar o sindicato deles, que é de abrangência nacional. Eles são verdadeiros heróis no momento mais difícil que nós precisamos, né? Muitas vezes eles têm que até, como é que diz, ser pateiro, ser um auxiliar de enfermagem. Se ele puder ajudar, ele vai ajudar, e os cursinhos eles fazem, né? Então é mais do que justo para mim. Hoje é um dia emocionante nessa comissão, viu? Porque esse projeto eu acompanho há muito tempo. E eles andam para lá e para cá, e caiu nas mãos perfeitas, que é de Vossa Excelência, para que esse relatório seja aprovado hoje com unanimidade. E a notícia boa que eu recebi aqui, senador Dorinha, esse projeto está acordado com o governo, está acordado com todos os segmentos, e por isso, se Vossa Excelência entender, e todos no plenário entender, eu vou pedir urgência ao projeto, para que ele seja votado rapidamente. É muitos anos e anos de luta. Caiu em boas mãos, relatora, professora Dorinha. Senador Marcelo, quero só lhe cumprimentar, não falei antes, Vossa Excelência também é médico, como a doutora Eudócia é médica, e por isso essa sensibilidade vocês têm de pautar matérias como essa hoje aqui. Estamos fazendo uma homenagem a toda a saúde do Brasil. Obrigado. Nós aqui agradecemos, senador Paulo Paim. Com a palavra, senadora Eudócia, para discutir a matéria.
Quero lhe cumprimentar e lhe parabenizar, senadora professora Dorinha, pela sua brilhante relatoria. Você realmente fez um relatório completo e muito decisivo. E custa até acreditar que demorou tanto para que essa profissão, nesses detalhes que você descreveu, fosse reconhecida. Porque os condutores de ambulância, senador Paulo Paim, como você bem colocou, eles são praticamente paramédicos. Como você colocou, eles fazem partos, eles ajudam os pacientes que estão graves, não é? Eles ajudam a família desde tirar o paciente dentro de casa até levá-lo ao hospital. Então, muitas vezes eu levar no colo para que chegue lá na maca. Exatamente, desse jeito, senador. E quando eu fui gestora, eu fui prefeita durante 8 anos, na minha querida cidade de Bateguara, na zona da Mata de Alagoas, senador Paulo Paim. E enquanto gestora, enquanto prefeita dessa cidade, muitas vezes os motoristas das ambulâncias eram o que fazia, senadora Damares, os primeiros socorros. Eles eram que faziam, principalmente aqueles que trabalham na zona rural. Então, isso acontece muito em Alagoas, porque lá nós temos muitas cidades que têm a zona rural extensa. Então, eu quero aqui parabenizar, mais uma vez, a professora Dorinha e peço que os nossos colegas senadores e senadoras, eu acho que vai ser nominal, presidente, mas não vai ser? Tá. Então, que do mesmo jeito eu continuo pedindo esse apoio aí aos nossos colegas senadoras e senadores para votar favoravelmente, simbolicamente, e pedindo, senhor presidente, urgência para que esse projeto possa tramitar com a maior urgência possível. E aqui eu quero parabenizar a cada condutor de ambulância de cada estado e de cada cidade do nosso querido Brasil, em especial da minha querida Alagoas. E de Alagoas, em especial, a minha querida cidade de Bateguara. Um grande abraço a todos, muito grata. Continue a discussão, a palavra ao senador Efraim. Senhor presidente, inicialmente saudar aqui a nossa relatora, a professora Dorinha. Já foi dito aqui, apenas reforçar a sensibilidade da mulher. Ela traz esse olhar diferenciado sobre situações que precisam ter essa visão de valorizar a vida. E aí, Dorinha, no seu relatório, a gente tem aqui algo que eu já percebi que os demais senadores, inclusive o presidente Marcelo Castro, reconhece. Há uma demanda. É incrível como existem temas que parecem micro, mas que eles dialogam com a vida real das pessoas. Eles dialogam com um sentimento do dia a dia que a gente percebe e se pergunta por que demorou tanto para ter essa valorização, esse reconhecimento, nessa ressignificação da função de condutor de ambulância. Porque é claro que vai muito mais além do que simplesmente precisar ter uma habilidade diferenciada num veículo que anda muitas vezes em alta velocidade, em ultrapassagens, tem pontos cegos, de um tamanho, né, que gera uma desvantagem nesse trânsito do dia a dia nas cidades. Precisa-se ter equilíbrio emocional, isso na função de condutor. E aí você vai para o outro ponto, que é exatamente a função dele ser um apoio à equipe de saúde, né? Ele precisa ter esse conhecimento das rotinas básicas, né, do tratamento de saúde, de poder ali ser um homem a mais, uma pessoa a mais, para ajudar a salvar vidas. Então eu, durante o exercício do meu mandato, recebi diversas demandas desses condutores de ambulância de toda a Paraíba, a quem deixo um abraço, tenho reconhecimento, valorizo e voto a favor do parecer da senadora professora Dorinha a favor da valorização da função do condutor de ambulância. Presidente, primeiro, cumprimentar a todos, Vossa Excelência, só lembrar o presidente nacional dessa entidade, que é o Alex Douglas. Acho que ele fez contato com todo mundo, né, senadora? Isso. Ela vai agora falar.
E queria também dizer que eu fui pesquisar, porque eu não tinha aqui nos meus papéis, quem é o autor do projeto, que é um belo projeto. Eu descobri, veio da Câmara, isso está anunciado aqui, a senadora tinha falado, mas agora, que é o deputado Vermelho. Tem nada a ver comigo. É o deputado federal vermelho. Só por curiosidade, ele é vermelho por fora ou por dentro? Eu acho que é... Só por fora. E tem que fazer justiça, viu? O deputado vermelho é do PL. Estou sabendo agora. Vermelho por dentro do país. Brincadeiras à parte, vamos continuar com a discussão. Concedo a palavra à nova senadora relatora Dorinha, professora Dorinha. Bom, senhor presidente, eu só gostaria de fazer... o texto avançou muito em relação a todo o processo de regulamentação. Nós, nos nossos estados, a gente sabe da importância que tem o condutor da ambulância, porque, pelo próprio modelo de atendimento da saúde, né, a atenção básica nos municípios, mas a necessidade de deslocamento para os centros, né, de maior atendimento, de atendimento de média e alta complexidade. Quero cumprimentar aqui a deputada Soraya Santos, que foi uma parceira desse projeto e, ao mesmo tempo, foi quem me apresentou e pediu que nós assumíssemos esta relatoria. Dizer, Soraya, que o texto vai, por ter sido alterado a partir da discussão, ele vai voltar para a Câmara, né? Então, nós devemos votar. Já foi pedido pelo senador Paim para que seja dada urgência e votar em plenário, mas o texto agora aqui é acordado com o próprio governo, então nós não vamos ter dificuldade em que ele se transforme em lei. E eu quero citar a ABRANCA, que é a Associação Brasileira dos Condutores de Ambulância, na pessoa do seu presidente, o Alex Douglas, e a todos os sindiconams, que são os sindicatos de condutores de ambulância de todos os estados e do Distrito Federal, ou seja, de todo o Brasil. Então, em nome deles, eu gostaria de saudar esses profissionais que todos nós conhecemos a sua determinação. No meu estado não é incomum ter um condutor de ambulância que vira vereador, que vira, às vezes, até prefeito, então tem muitos casos, porque a atuação deles vai muito além do dia a dia profissional de fazer o trabalho que agora, com essa regulamentação, mais do que reconhecer o direito, aqui a gente assegura formação permanente, atualização, o que é competência dele e que não é, e como tanto os estados quanto os municípios podem atuar para essa qualificação profissional. No meu estado não é incomum ter um Carlinho da ambulância, Flavinho da ambulância, alguém que acaba assumindo uma liderança profissional, porque eles não têm hora para o trabalho e a própria dedicação. Então, eu faço essa homenagem em nome da ABRANCA e do Sindiconams, que são os sindicatos espalhados no Brasil. Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão e o submeto à votação simbólica. A senhora e os senhores senadores que estejam de acordo, permaneçam como se acham. O projeto foi aprovado. Passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto nos termos da emenda número 3 da Casa Substitutivo. A matéria vai a plenário. Submeto à urgência a votação que foi requerida pelo senador Paulo Paim. A senhora e os senhores senadores que estejam de acordo, permaneçam como se acham. Aprovada a urgência. E vou encerrar a votação do item 3 da pauta.